A Bíblia diz no Salmo 78, o Senhor os conduziu como um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo. Quando nós passamos por um deserto, ou seja, por um momento difícil da nossa vida, geralmente ficamos com medo, porque nós não sabemos o que virá pela frente, não sabemos como vamos sobreviver. Mas se Deus estiver conosco nesse momento, nessa fase da nossa vida, então nós passaremos e veremos a vitória no final de tudo isso. O deserto é um lugar seco, onde a água é escassa, não há sombras, e o calor é intenso pela manhã e extremamente frio durante a noite. O deserto não foi feito para as pessoas morarem, mas a Bíblia mostra que Deus permitiu ao seu povo passar por vários desertos, não por apenas físico, mas espirituais, para que aprendessem a depender dele e que tivessem um crescimento espiritual. Talvez você esteja passando por um deserto também. O deserto espiritual pode ser através de um desemprego ou um relacionamento que você não esperava que acabasse, um divórcio, a perda de algum ente querido. Eu já passei por muitos desertos durante a minha vida e a sensação que eu sempre tive é que no deserto não há saída. Parece que nós nunca voltaremos a ser felizes, parece que nunca sentiremos de novo a presença de Deus e que os nossos sonhos nunca se tornarão realidade. Mas isso não é verdade, pois o próprio Deus é que nos permite passar por esses desertos e nós precisamos tirar lições de lá. O Salmo 34, versículo 19, diz que são muitas as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Eu me lembro que quando eu li esse versículo pela primeira vez, eu tomei posse. Eu acreditei que Deus iria me livrar de todas as aflições que eu passasse da minha vida inteira. Na Bíblia, o número 40 representa a luta, o deserto. Nós vimos que Moisés passou 40 anos sozinho no deserto. Noé enfrentou tempestade durante 40 dias, até que o dilúvio cessou. E Jesus ficou 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás. Eu acredito que para ele, esses 40 dias pareciam uma eternidade. Mas graças a Deus, todo deserto tem um começo, mas tem um fim. Porém, até que esse tempo de provações e tentações terminem, nós precisamos ter muito cuidado para não tomarmos decisões erradas. Eu digo isso porque nós, quando não vemos uma saída, nós começamos a olhar para o caminho mais fácil, aquele atalho, e começamos a enfraquecer na fé. E pensamos que nós não vamos dar conta de passar por tantas lutas. Pode ser um casamento cheio de problemas, que você começa às vezes a olhar para uma outra pessoa, achando que aquela pessoa é diferente do seu esposo ou da sua esposa. Talvez você esteja no seu emprego e você começa a achar que é mais fácil pedir demissão, porque você não quer mais sofrer humilhação ou por não ser reconhecido, por exemplo. Mas você precisa ser guiado por Deus nesse deserto. É no deserto que as pessoas entram em depressão, começam a praticar pecados que já tinham vencido antes também. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4 que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Perceba que foi o próprio Deus que colocou Jesus cara a cara com o diabo. Ele precisava passar por essa experiência para ter a vitória sobre Satanás. Adão havia caído em tentação no início de tudo, mas Jesus
também chamado de o último Adão, venceu o inimigo para que hoje você e eu podemos ser vitoriosos em qualquer deserto que passarmos durante nossa vida. A Bíblia também diz em Romanos capítulo 5, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Jesus venceu o diabo. E como ele fez isso? Usando a palavra de Deus. Ele disse 3 vezes a Satanás: está escrito. A palavra de Deus ainda é o nosso manual de sobrevivência no deserto, pois todas as vezes Jesus usou a palavra e ele dizia: está escrito nas Escrituras. Depois que Jesus venceu as tentações, ele saiu do deserto muito mais fortalecido e cheio do poder do Espírito, pronto para começar o seu ministério. É assim que Deus faz conosco. Primeiro, Ele nos coloca em uma situação difícil para nos provar e para ver o que realmente está em nosso coração. Mas depois Ele nos exalta e faz muito mais do que pensamos. Então medite nessa palavra que eu vou ler para você agora. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que eu lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, o juramento aos seus antepassados. Lembre-se de que como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês e seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Glória a Deus por isso. Se você está passando por um deserto, saiba que há pessoas de Deus também estão passando por isso. Você não está sozinho. Todos aqueles que decidiram caminhar com Cristo verdadeiramente passarão por desertos, mas tudo está sob o cuidado e o controle de Deus. E Ele mesmo permite esses desertos para lhe fortalecer e para te levar muito mais além daquilo que você imaginou. Eu me chamo Clóvis e se você gostou dessa mensagem, compartilhe essa mensagem com seus amigos, se inscreva no canal, deixa o botão, deixa o like se você gostou dessa mensagem e clique também no sininho para que você seja notificado das atualizações aqui do canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem na paz do Senhor. Tchau!